Vamos abrir a palavra de Deus, a continuidade da exposição dos 10 mandamentos. No terceiro mandamento, Êxodo 20, versículo 7. Como os irmãos têm percebido na própria liturgia, várias menções ao nome de Deus, à santidade de Deus, à bondade de Deus. E assim, agora vamos ler o texto que fundamentou esta liturgia, que está lá em Êxodo 20, versículo 7. Vamos prestar atenção, essa é a palavra de Deus, e ela nos diz assim: Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Vamos orar. Senhor Deus, estamos aqui mais uma vez para adorá-lo e, como acabamos de ler, Senhor Deus, que não seja um momento apenas como qualquer outro, um momento inútil, um momento sem reflexão, sem reverência, mas sim um culto, Senhor Deus, que o teu nome seja adorado verdadeiramente em santidade, com todo louvor, com toda gratidão, com todo o temor que é devida ao teu nome. É isso que nós te suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Havia uma vez um jovem chamado João, essa é uma história fictícia, que vivia em uma pequena vila. João era conhecido por sua gentileza e bondade para com os outros. Ele sempre ajudava os seus vizinhos, estava presente nas horas difíceis e era respeitado por todos na sua vila. Um dia, um forasteiro chegou à vila e começou a espalhar boatos maliciosos a respeito de João, tentando manchar a sua reputação. Ele contou mentiras sobre as ações de João, tentando fazer com que as pessoas duvidassem da sua integridade. No entanto, as pessoas da vila conheciam a verdadeira natureza de João e se recusaram a acreditar nos boatos. Eles defenderam o bom nome de João e se recusaram a deixar que a sua reputação fosse manchada por mentiras maliciosas. Essa história, meus irmãos, ilustra como o nome e a reputação de alguém podem ser valiosos. Assim como as pessoas da vila protegeram o bom nome de João, é importante lembrar que nossas ações, nossas palavras, têm um impacto na forma de como somos vistos pelos outros. Da mesma forma, é crucial honrar e respeitar o nome de Deus, garantindo que nossas palavras e ações reflitam sua grandeza e santidade. Essa é uma história fictícia, mas ela nos prepara para a mensagem de hoje, que tem a seguinte ideia em resumo. Hoje veremos que Deus ordena que seu nome seja santificado, isto é, que seja usado de forma santa. Veremos isso em 3 pontos, que é o próprio título do sermão: o santo nome, o bendito nome e o aterrador nome do Senhor. Nós estamos seguindo, a partir do capítulo 20, aquilo que é conhecido como o Decálogo, os 10 mandamentos, e nós já ouvimos os 2 primeiros mandamentos, e nós precisamos entender que esse terceiro mandamento também está conectado com a mesma singularidade do nome de Deus. Um nome precioso, um nome que não deveria ser colocado junto com outros nomes, mas também um nome pelo qual as pessoas deveriam temer de se aproximar. Por exemplo, se voltarmos no capítulo 19, verso 12, ali diz, Deus ordenando a Moisés: marcarás em redor limites ao povo, dizendo, guardai-vos de subir ao monte. No versículo 16, lá também diz que Deus apareceria num forte clangor e numa nuvem espessa, e o povo que estava no arraial se estremeceu. E depois, no versículo 17, diz que Moisés levou o povo para fora ao encontro de Deus.
no 18, que o Sinai fumegava, e que no versículo 19 também, que as trombetas aumentavam cada vez mais o seu clangor, e o povo estremecia. O contexto aqui, quando Deus está revelando quem Ele é, e agora o nome dEle, é de que nós não podemos nos aproximar de Deus sem temor. Então, esse mesmo princípio é que está aqui agora a respeito do uso do nome de Deus. Se há todo esse preparo para que Deus traga os 10 mandamentos para o povo, isso significa que quando nos aproximamos de Deus, quando queremos nos aproximar do Senhor, na verdade, devemos entender primeiro quem Ele é, que Ele é santo e que Ele veio até nós. Então, esse é o contexto geral. Deus é único. Deus não quer ser adorado de qualquer forma, como vimos também no culto passado, é da forma como Ele prescreve. E agora o nome dEle também não pode ser usado de qualquer maneira. Outra coisa que a gente percebe aqui é que quando falamos de nome, veja que Deus se identifica com uma identidade própria e diferente de todos os demais deuses. Deus está dando uma ênfase na sua singularidade em relação a qualquer outras criaturas, que Ele é o único Deus, e assim, por meio do qual nós podemos verdadeiramente conhecer o Deus do pacto. E o que significa, então, essa questão do nome santo de Deus? Vejam que o mandamento, ele começa com uma negação, né? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Ora, um dos princípios de interpretação da palavra de Deus é interpretá-lo pelo seu oposto. Então, nós vamos iniciar, como já estamos iniciando aqui, falando sobre o que é, então, tomar o nome de Deus de maneira que não seja vã, mas sim de uma maneira santa. Esse é o oposto do mandamento. Nós devemos santificar o nome de Deus. E como é que nós fazemos isso? Vejam, Deus mesmo já mostrou a importância de separar o seu próprio nome dos outros falsos deuses, de separar a sua própria revelação, o seu próprio nome dos cultos falsos. E agora Deus quer também que nós santifiquemos o seu nome no culto, mas também em todas as áreas da nossa vida. Vejam então que na progressão, se é que podemos falar assim, dos 10 mandamentos, nós começamos do nome de Deus, do culto de Deus, e depois partimos para o dia do Senhor, e em seguida vamos partir para o nosso relacionamento no dia a dia. E o nome de Deus, ele não deve ser somente proclamado no culto, mas especialmente deve ser proclamado numa vida santa. Em Levítico 22, 32, os irmãos não precisam abrir lá por conta do tempo, lá Deus proíbe que o seu nome seja profanado e que o seu nome seja usado de modo santo no meio dos filhos de Israel. Então, os mandamentos nos lembram que a nossa vida, que a nossa adoração deve estar centrada em Deus. Aqui nós não estamos falando também daquele uso do nome de Deus de maneira mística, de maneira distorcida. Por exemplo, a literatura rabínica, a partir do 1º século depois de Cristo, chegou a chegar a um radicalismo de proibir que o nome de Deus fosse mencionado, porque o nome de Deus deveria ser santificado. Não é isso que Deus está falando. E Deus também não está dizendo que nós temos que pronunciar corretamente o nome dele, exatamente, eu preciso saber como se pronuncia, mas o nome aqui está relacionado com quem Deus é, com quem Ele se revelou. Notem, os irmãos, que nós lemos aqui em Êxodo, capítulo 33 e 34, Deus revelando o seu nome, dizendo quem Ele é. Também a gente não pode fazer um uso mágico do nome de Deus, como se esse nome específico, no caso Yahvé, que está sendo citado aqui, né, fosse algo que pudesse trazer a nós qualquer tipo de poder. Há muitos
anos atrás, há mais de 20 anos, eu tinha um colega na faculdade, ele era judeu mais ou menos praticante, mas ele conhecia muito da vida judaica e uma vez ele disse que ele aprendeu na sinagoga, entre os judeus, que Jesus, na verdade, conseguia realizar milagres, porque ele usava o nome de Jeová, o tetragrama, aquelas 4 letras, né? YHWH, ou Yahvé, que Jesus colocava no seu pulso, esse nome, e por isso ele realizava milagres. Nós não estamos falando desse uso também do nome de Deus, né? O nome de Deus, na verdade, está relacionado com a sua pessoa. Então, a primeira coisa que a gente entende aqui em relação a Deus é que o nome de Deus é santo, que nós não podemos nos aproximar de Deus de qualquer forma e que nós não devemos também falar, então, o nome de Deus de qualquer maneira. Mas veja também que o nome de Deus é um nome bendito. Vamos ler novamente o versículo 7, do capítulo 20. Vejam só: não tomarás o nome do Senhor teu Deus. Olha, chamar Deus de Senhor já é algo maravilhoso, porque nós sabemos que pertencemos a alguém. Mas, além disso, dizer que Ele é o teu Deus, isso demonstra como Deus é um Deus bendito, é um Deus que se revelou em graça para nós. Vejam que a primeira vez que Deus se revela de uma maneira muito particular está a partir de Êxodo, né? Nós vemos a revelação de Deus, especialmente lá em Êxodo 3,14, onde Deus se revela a Moisés como o eu sou. É um significado muito mais ontológico, que tem a ver muito mais com quem Deus é, da sua existência. E muitos comentaristas dizem que esse nome, quando Deus se revela, significa eu sou no sentido absoluto, ninguém determina quem eu sou existente, eu sou eterno, e também teria uma conotação daquele Deus que faz e que faz tudo, e também o Deus que está presente. Então, esse nome é um nome que demonstra o cuidado de Deus. Mostra ao mesmo tempo que, apesar de Deus ser um ser completamente diferente de nós, Ele é um Deus que se revelou a nós e que faz aquilo que promete e também aquele que está conosco. Então, nós percebemos aqui uma manifestação da graça do povo de Deus ter o seu nome sendo invocado entre nós. E aqui é muito interessante porque a maior revelação do nome de Deus, no seu aspecto de graça e misericórdia, se deu por meio de Deus Filho, Jesus. Então, nós temos uma grande manifestação dessa revelação do nome de Deus em Cristo, quando Ele usa muitas vezes essa expressão, eu sou. Repetidas vezes, o Senhor Jesus mencionou o seu nome, se identificando com este nome sagrado, santo. Tal é que em João 8, versículos 21 a 58, nós também não vamos abrir por conta do tempo, Jesus diz que antes de Abraão, ele falando com os judeus, ele diz, antes de Abraão eu sou, e ele viu o meu dia. A reação dos judeus foi pegar pedras para matar o Senhor Jesus. Ora, por que pegaram pedras para matar o Senhor Jesus, senão porque ele estava se identificando com o próprio Deus? Então, quando nós vemos Cristo entre nós, nós vemos essa afirmativa, o teu Deus, de maneira tão graciosa, que de fato ele cumpriu aquilo que ele tinha dito aos nossos antigos pais, tanto lá na promessa no Éden, como Abraão, que ele iria resgatar um povo para si. Então nós somos resgatados pelo nome daquele que é, daquele que está conosco, daquele que realiza aquilo que cumpre.
Uma outra coisa interessante, quando nós vemos essa menção do nome de Deus, é que o entendimento que a Bíblia nos coloca em relação a isso é que falar o nome de Deus significa ter certeza que Deus está conosco. Salomão, lá em 1 Reis, capítulo 8, nós não vamos ler todo o texto, eu vou ler só alguns trechos aqui, rapidamente. Quando está fazendo a dedicação do templo, ele fala a respeito do nome de Deus que será invocado ali. Vejam só, prestem atenção, o que ele fala a respeito disso. E edifiquei a casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel, para que os teus olhos estejam abertos noite e dia sobre esta casa, sobre este lugar do qual disseste, o meu nome estará ali para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Quando os céus se cerrarem e não houver chuva, por ter o povo pecado contra ti, e orar nesse lugar, e confessar o teu nome, se converter dos seus pecados, havendo tu afligido, ouve tu nos céus, perdoa o pecado dos teus servos. Note então que a casa de Deus, o tabernáculo, o templo, era especialmente o local onde o nome de Deus era invocado. Não porque houvesse algum elemento mágico, místico, mas porque aquilo representava a presença de Deus. Então nós podemos concluir que o nome de Deus tem a ver com a sua presença, tem a ver com quem Deus é. E quando Deus revela o seu nome, obviamente, nós não precisamos dizer isso, que Deus é um ser pessoal, não é uma energia, algo informe, né? Algo que tem a ver com uma força, mas é Deus manifestando a sua graça em ter se revelado a nós, especialmente por meio das Escrituras e por meio do seu Filho amado. Calvino diz que Deus imprimiu a sua própria imagem, e poderíamos dizer o seu próprio nome, em cada página das Escrituras. Então, se nós queremos conhecer mais a respeito de quem Deus é, e vejam, Moisés pediu, Senhor, deixe-me ver a tua glória, deixe-me contemplar o Senhor. E conforme nós lemos, o que é que Deus mostrou a Moisés em relação à sua glória? Senão a proclamação do nome dele. Vejam só, Moisés clama a Deus para ver como Deus é, e Moisés diz, eu vou te mostrar quem eu sou. E a forma dele se mostrar é por meio de palavras. Daí porque também, como foi pregado no domingo passado, nós não nos relacionamos com Deus por meio de imagens. Deus quer que nós nos relacionemos com Ele por meio da sua palavra. Esse é o meio pelo qual Deus se revela, não por meio de imagens, não por meio de artifícios humanos, não por meio de uma adoração que não está conectada diretamente com as instruções da palavra, mas sim por meio do nome de Deus, da palavra de Deus. E nós vemos então que isso é um grande privilégio, e é uma graça conhecer o nome de Deus, mas mais do que isso, se relacionar com Ele. Notem, o nome do Senhor aqui, ele é colocado como algo que, embora seja transcendente, que seja completamente santo e separado de nós, como aquele que é o teu Deus. Ele é o Deus de cada um de nós que crê na sua palavra e especialmente na palavra que se encarnou, que é Cristo, o Senhor. Já vimos aqui então sobre a santidade de Deus, do nome de Deus. Já vimos aqui sobre o nome bendito do Senhor. E agora vamos para o aterrador nome do Senhor. Vamos ler novamente o texto. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Esta última parte, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o nome do seu nome em vão. Duas coisas aqui são repetidas nesse versículo. O nome do Senhor
aparece 2 vezes no início e no final, e também aparece 2 vezes como não falar o nome do Senhor. E a expressão que nós lemos aqui é em vão. Se formos procurar a raiz da palavra original aqui do hebraico, esse em vão teria vários sentidos. Por exemplo, inútil. Talvez aqui o texto poderia estar dizendo: não use o nome do Senhor de forma inútil. Simplesmente usando o nome do Senhor como se fosse um adereço. Outra possível interpretação é algo vazio. Então seria: não use o nome do Senhor de maneira esvaziada, vazia, sem conteúdo, de maneira superficial, de maneira que não seja verdadeiramente preenchida com a reverência e o conteúdo desse nome. Mas é interessante que muitos comentaristas ainda dizem que esse nome, essa expressão em vão, talvez tenha derivado de uma outra palavra, que seria a palavra ruína, algo devastado. Então, poderíamos dizer que devemos santificar o nome de tal forma de que, quando usamos o nome de Deus, nós não arruinemos, transformemos em ruína o nome de Deus. E o grande problema, meus queridos irmãos, é porque nós estamos tão acostumados em repetir e repetir e repetir o nome de Deus, que temos que confessar que temos transformado o nome de Deus em uma ruína. Temos feito o nome de Deus, muitas vezes, inútil, vazio, devastado. Mas Deus nos dá exatamente o alerta. Vejam, lembrem-se, Deus falou em Êxodo 19, não se aproximem de Deus, não se aproximem de mim de qualquer maneira. E Deus faz o monte estremecer, fumegar, o povo fica amedrontado, e aí, a partir disso, então, ele fala o nome dele. Nós temos que ter em mente e no nosso coração que Deus não é um Deus acessível só porque nós queremos acessá-lo, que nós podemos usar o nome dele só porque nós podemos pronunciá-lo. Então Deus adiciona que ele não vai nos inocentar se usarmos o nome dele em vão. O nosso catecismo maior, que não tem peso nenhum em relação a ser inspirado, não cremos na inspiração do catecismo, mas ele sintetiza muito bem o que a palavra de Deus fala em relação a isso. Então ele coloca o seguinte: porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Significa que ele é Senhor e nosso Deus, portanto seu nome não deve ser profanado, nem por forma alguma abusado por nós. Vejam só, irmãos, eu preciso ser muito caridoso nas palavras que vou dizer aqui, mas temos que refletir. Muitas vezes nós usamos o nome de Deus, por exemplo, de maneira abusada, simplesmente quando ele funciona como uma vírgula em nossas orações. Nós oramos, e aí, Senhor, Senhor, todas as vezes, sem pensar no nome dele de fato. Talvez seria um abuso usar o nome dele repetidamente sem o temor devido, apenas como uma muleta de uma pausa. Esse é o mínimo caso, né? Mas o catecismo ainda continua que esse nome deve ser levado na sua santidade, especialmente porque ele estará tão longe de absolver e poupar os transgressores deste mandamento, que não os deixará escapar do seu juízo, embora muitos escapem das censuras e punições dos homens. É muito interessante como termina isso, porque
aparentemente, nós ficamos muito tranquilos porque quando falamos o nome de Deus em vão, em alguns momentos, nada nos acontece. Pelo menos não agora. Mas deveríamos temer, porque o Senhor diz que Ele não vai ter por inocente. O nome do Senhor, Ele é um nome terrível. Deuteronômio 28, 58, Deus fala: se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras dessa lei, escritas neste livro, para temeres a este nome glorioso e terrível, o Senhor teu Deus. Então, quando mencionamos o nome de Deus, vejam só, nós lembramos da graça dele em nos resgatar e, ao mesmo tempo, lembramos da santidade dele, de quem ele é. Então, nós precisamos entender que nós não podemos pronunciar o nome de Deus, não devemos falar o nome de Deus, sem verdadeiramente entendermos que estamos usando o nome dele de forma apropriada. Não vamos usar o nome de Deus de qualquer maneira. E aqui estamos somente no campo da fala. Mas nós temos algumas outras aplicações. Por exemplo, Levítico 19. E Levítico 19 é uma aplicação dos 10 mandamentos. Numa das partes de Levítico 19, no versículo 12, quando fala sobre o nome de Deus, vejam só a aplicação que nós temos aqui. Não jurareis falso, ou nem jurareis falso pelo seu nome, pois profanaríeis o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. Muito interessante, então, que o fato de aplicarmos o mandamento não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, significa não jurar falso. Mas qual é a conexão entre uma coisa e outra? Muito provavelmente, nós sabemos, e nós temos trechos das Escrituras que mostram, que era legítimo jurar, era legítimo afirmar algo colocando o nome de Deus como testemunho daquilo que está sendo dito. Mas alguns não temiam o nome de Deus e usavam esse expediente para parecerem que estavam falando a verdade, colocando o nome de Deus ao final do seu juramento. É muito estranho alguém pensar, conhecendo quem Deus é, falar uma mentira e ainda usar o nome de Deus para atestar essa mentira. Uma outra aplicação do catecismo, pergunta 113. A má aplicação dos decretos e providência de Deus. Ou seja, aquilo que Satanás propôs para Jesus. Se você é filho de Deus, atira-te daqui de cima que os anjos vão te pegar, porque afinal a palavra de Deus falou que os anjos vão te sustentar. Essa é uma aplicação errada do nome de Deus. Outra que o catecismo coloca, a má interpretação, a má aplicação ou qualquer perversão da palavra ou de qualquer parte dela. Muito interessante, porque a palavra de Deus é exatamente a exposição de quem Deus é. Então, quando nós estamos pregando a palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus, nós estamos fazendo exatamente o quê? Falando o nome de Deus. E uma forma de nós tomarmos o nome de Deus em vão é justamente fazer uma má interpretação do nome dele, uma má aplicação ou perverter a sua palavra. E adicionaria algo mais aqui, lembrando aqui do que Martin Lloyd-Jones fala no seu livro Estudos no Sermão do Monte. Ele diz que há duas formas de uma igreja ser conduzida ao erro. A mais fácil é quando se ensina algo contrário à palavra de Deus. Mas a mais, talvez, sutil, capciosa, é quando nós não mencionamos algo que Deus ensina. Nós omitimos do culto público, nós não falamos uma verdade que deveria ser dita. E essa também é uma forma de não aplicar o nome de Deus de maneira correta. Outra aplicação é fazer manipulação do nome divino. Vejam,
Novamente, Êxodo 19 colocou temor no coração do povo, e Deus mostrou que ele não pode ser manipulado, ele não pode ser acessado, a não ser que ele se permita. Mas nós muitas vezes queremos fazer manipulação com o nome de Deus. Por exemplo, quando temos uma prova, um concurso, há algo a fazer, então parece que nós nos dedicamos mais à oração, nos dedicamos mais à leitura da palavra, prestamos mais atenção no sermão, porque o nosso coração, na verdade, está barganhando com o nome de Deus. Nós estamos tentando manipular o nome de Deus. E o nosso Senhor Jesus, Ele nos lembra que Deus não toma por inocente aquele que usa o nome de Deus em vão. Em Mateus 7, 21 a 23, o nosso Senhor diz: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, vejam, usando o nome de Deus, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? E em Teu nome não expelimos demônios, em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Parênteses aqui, nunca foram salvos. Não é possível um crente perder salvação. Eles nunca fizeram parte do povo de Deus. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Veja, a vida deles não estava alinhada com aquilo que eles estavam falando. Jesus está, então, condenando o uso do nome do Senhor em vão na sua forma hipócrita. Muitos mencionam o nome do Senhor, e até de maneira piedosa. Não é só uma vez Senhor, mas Senhor, Senhor. Vejam, Deus não vai deixar por inocente aqueles que fazem isso. Se nós não estamos vendo hoje as consequências disso, isso será cumprido. Outro texto que nos mostra é o que está lá em Apocalipse 22, 18 a 19, sobre não distorcer o nome e a palavra de Deus revelada. No último momento, nas últimas páginas do Apocalipse diz, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras desse livro, dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Então, esse mandamento, ele será visto em toda a sua força no dia do juízo, quando aqueles que usaram o nome do Senhor em vão, que não temeram verdadeiramente o nome do Senhor, aqueles que arruinaram o nome do Senhor, não reconheceram a sua santidade, a graça por meio de Cristo, ali será então plenamente executado a pena de não levar por inocente quem leva o nome de Deus em vão. Antes de encerrar, só algumas aplicações mais gerais. Uma das aplicações possíveis em relação a não tomar o nome de Deus em vão é, por exemplo, começando no culto público, quando estamos orando, nós temos aqui um cuidado para que as pessoas não transitem, porque o nome de Deus está sendo proclamado, os atributos de Deus estão sendo mencionados. A não ser que haja realmente uma necessidade, é que nós deveríamos nos locomover durante a oração. Ou, por exemplo, na leitura da palavra de Deus, ou no momento dos sacramentos, em qualquer momento do culto, nós devemos, obviamente, lembrar que esse é o momento mais específico onde o nome de Deus está sendo proclamado. Mas precisamos ter algumas estratégias, talvez algumas famílias não consigam se organizar muito bem no culto. Por exemplo, uma sugestão antiga dos puritanos
Os puritanos, antigamente, eles colocavam normalmente os homens assentados nas fileiras externas. No caso, era para proteger a igreja, caso entrasse alguém na igreja armado, isso no caso dos índios, né? Alguma situação, aqueles homens estavam prontos para ajudar. Então, muitas vezes, nós devemos também, como homens, orientar a nossa família e ajudar, se for necessário, sair do nosso local, para que a gente possa, de fato, fazer o culto ser ordeiro. Eu queria que os irmãos também observassem uma outra coisa. No final do capítulo 20, versículo 26, a respeito da santidade no culto, na santidade durante a proclamação do nome. Vejam só. Deus fala assim: não subirás por degrau ao meu altar para que a tua nudez não seja ali exposta. Qual é o princípio que Deus está colocando aqui? Se vista de uma maneira onde no culto, na adoração a Deus, nada da sua intimidade esteja visível. Porque é o nome de Deus que está sendo proclamado aqui. É a palavra de Deus que está sendo dita. E nós precisamos entender que Deus requer uma postura em modéstia no culto. Essa é também uma obrigação, especialmente dos chefes de família. Verifiquem como as suas famílias estão se vestindo, se estão adequadas. Nós não vamos aqui ditar quantos centímetros, o tamanho de vestido, tamanho de calça ou até homens. Mas o princípio da palavra de Deus é: não exponha algo da sua intimidade no culto público. Esse é o princípio, como está aqui no versículo 26. Por fim, todos nós que somos cristãos, somos batizados no nome do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso significa que nós devemos ter uma reverência no nosso viver. Nós levamos o nome de Jesus sobre nós. Nós levamos o nome de Deus Pai e de Deus Espírito Santo. Então, nós não apenas estamos santificando o nome de Deus durante o culto, mas devemos santificar o nome do Senhor no nosso viver, no nosso comportamento, aonde quer que estejamos andando, porque nós não podemos agir como aqueles. Vejam, Jesus falou: aqueles que falam o nome do meu Senhor, mas vivem na iniquidade. Há uma incongruência entre abrir a boca e falar o nome do Senhor e viver de maneira oposta a isso. E ai de nós, porque muitas vezes falamos, como o profeta: ai de nós, ai de mim, porque nós falamos o nome do Senhor, mas os nossos lábios são impuros, a nossa vida é impura. E nós devemos rogar ao nome do Senhor que Ele, de fato, nos ajude a viver no presente. Algumas vezes já mencionei aqui, Lutero mencionava que o batismo não é uma coisa do passado. Eu fui batizado, algo que ficou no ponto passado, mas sim, eu sou batizado. É algo presente, onde assim como Deus está conosco o tempo inteiro, eu devo lembrar que eu estou na sua presença todo o tempo. Então, que Deus nos ajude a santificar o seu nome em todas as áreas da nossa vida, a usar o nome de Deus com santidade, a ver a graça do nome de Deus sendo revelada a nós, ver também como Ele é exigente em relação ao seu próprio nome. Irmãos, o João do início desse sermão é apenas um como nós. Mesmo assim, devemos zelar pela reputação de nossos nomes, especialmente quando relacionado ao nome de Cristo. Deus é santo, Deus é bendito e Deus é aterrador. Ele não terá por inocente, como vimos, quem viver essa vida usando o nome dele
em vão. Arrependa-se se você tem usado o nome de Deus para manipular pessoas, manipular o próprio Deus, ou inclusive não vivendo de maneira que exalta o nome de Deus em todas as áreas da sua vida. Por fim, há esperança a todo aquele que invocar o nome do Senhor. Notem o versículo de Romanos 10, capítulo 10, versos 12 a 13 diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele significa não somente aquele que pertence à igreja, mas alguém que está fora da igreja, alguém que é cristão, alguém que não é cristão, alguém que se considera mais pecador ou mais pecadora. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos porque o Senhor nos revelou o teu nome que é santo, bendito e terrível. E nós queremos, Senhor Deus, nos colocar diante de Ti, em primeiro lugar, confessando as nossas falhas em tantas áreas da nossa vida, porque não temos levado o nome do Senhor, santificado o nome do Senhor. Mas ajuda-nos, como o Senhor mesmo nos ensinou, a santificar o Teu nome, ó Pai, que o Teu nome seja santificado no céu e na terra, e que a Tua vontade seja feita em nossos corações, de maneira que possamos verdadeiramente glorificar o Teu nome e desejar ansiosamente a vinda do Teu reino, onde o Teu nome preencherá toda a terra. É isso que nós pedimos, rogando humildemente, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos nos colocar em pé mais uma vez e adorar o nome do nosso Senhor.